crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus, que o Senhor continue tomando o controle de tudo, ó Pai. Por estamos em Suas mãos, estamos, ó Pai, em Sua dependência. Não queremos, ó Deus, ter nenhum pensamento humano aqui, porque sabemos que qualquer pensamento humano, ele é diabólico, ó Pai. Tanto que quando o Senhor perguntou aos seus discípulos o que diz o homem ser o filho do homem, e quando Pedro ele vai e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Senhor chamou de bem-aventurança, que ele era bem-aventurado, mas também no mesmo texto, na continuidade, o Senhor começa a relatar ali a sua morte, e Pedro disse que o Senhor não deveria ter feito aquilo. E quando o Senhor disse: Arrete, Satanás. Então, tudo que é do homem, ele é diabólico, ó Pai. Nós não queremos colocar aqui os nossos pensamentos, ó Deus. Queremos expressar aquilo que seja a sua palavra, Pai. Ajuda-me, não tenho nenhuma capacidade, pois que o Senhor me ajude, coloque as palavras sobre minha boca, ó Pai. E que através da pregação, ó Pai, enfermos sejam curados. Meu Deus, aqueles oprimidos sejam libertos, ó Pai. Porque sabendo que tudo provém, meu Deus, da pregação, que pregação é expulsar demônios, ó Deus. Que possa haver a libertação através da pregação. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode estar se assentando no nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, né? Falamos muito. Não foi nessa quarta-feira, foi na quarta-feira retrasada, né? Quem assistiu o culto lá de Jundiaí. Pastor relatando sobre a questão do quíntuplo de Efésio, né? Do pregador, a importância, né? Que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? As pessoas não... Porque também perderam a credibilidade dos homens, né? Se reúnem em casa e faz como algum bom católico, né? De ler somente a Bíblia em casa e aquilo, Deus está comigo também, né? E esse espírito tem levantado de uma maneira nesse tempo do fim muito grande, né? Tanto que eu já entrei até em debate com algumas pessoas ao meu redor sobre isso, que não há mais necessidade disso, né? E quando nós temos esse conceito, a gente está invalidando o quinto de Efésio, né? Tanto que foi o próprio Paulo que disse que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que deu esse dom, né? Para a sua igreja, para dar continuidade à sua obra. E tão importante esses ofícios, porque se nós lemos Efésios, ele vai aperfeiçoar a igreja do Senhor Jesus Cristo e vai levar não só a perfeição, como diz o apóstolo Paulo, ele vai levar a unidade, entende? Ser único com esse nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos a importância disso, porque embora você pega essa questão dos dons espirituais, os dons espirituais já servem para edificar a igreja, como disse Paulo. Mas essa é a importância desse quinto de Efésio, né? Importância porque agora a estrutura da igreja está nesses homens, está nesses ofícios, está nesses agentes de Deus, né? E em Jundiaí estamos estudando lá sobre a questão da deidade, né? Da humanidade. E sobre, no domingo passado, pastor dando essa continuidade a esse tema da deidade, sobre a humanidade ali,
ele pregando, e eu acabei extraindo uma mensagem dentro da pregação dele. E eu quero falar um pouquinho de um homem não muito citado na Bíblia. Embora foi um homem assim que ele vai se encaixar tanto na era da igreja, e ele também ele foi uma pedra de tropeço. Então tem algumas coisas assim que vamos mostrar aqui, vamos colocar no quadro, que faz um tempo que eu estava meditando sobre esse homem, né? Sobre aquele homem no capítulo 9 de São João, aquele cego de nascença, né? Você vê que a vida dele, ele trouxe um tipo para a gente, um tipo da era de Laodiceia, ele trouxe um tipo de restauração. Então, assim, ele trouxe um tipo para nós, que o testemunho dele trouxe a condenação para os fariseus. Então, a noiva, ela também está caminhando para isso. E a gente vai mostrar esse homem peculiar. E ele tem uns pontos porque ele também não era incrédulo. E nós vamos, de ponta a ponta aqui, a ponto, a gente vamos falar um pouquinho sobre a vida desse homem e vamos ver se realmente não é o que nós estamos vivendo. Amém? Então vamos se colocar de pé no nome de Jesus Cristo, em São João, capítulo 9. Embora eu não vou ler todo, que eu vou acabar indo de ponta a ponta, vou ler só alguns versículos, e aí depois eu vou no decorrer, a gente vai indo, para não ficar cansativo, porque são 41 versículos, né? E é onde eu quero abranger, ficar aqui pautado nisso, né? E aqui ele, para que serve? Quando o pastor ele fala sobre o elemento divino, ele se misturando com o elemento humano. E qual é o resultado disso? Nós temos que entender, né? Porque ele mostrou lá, fez um quadro, né? E chega na noiva, a questão da humanidade, mas para que isso? Para que serve? Né? Foi uma coisa bem clara, mas quando nós deparamos, olhamos para esse quadro, nós estamos dentro dele. Então, para que serve isso? Tudo tem um propósito. Nós vamos ver que, assim, esse homem teve um propósito, ele vai nos ensinar isso. Amém? Então, vou ler até o versículo 6, 6 não, 7. É o São João, capítulo 9. Vamos falar sobre a cura, né, daquele homem cego de nascença, né? Podemos ler? Amém? E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. Quero que se atente nessa palavra viu. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? Jesus respondendo, nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestasse as obras de Deus. Para que nele específico, algo específico, não para ele se manifestasse, para que nele se manifestasse. E quando se falamos nele, é a humanidade, é o corpo, entende? A manifestação de Deus no corpo, na humanidade. E eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lama com saliva e ungiu os olhos do homem cego com lama. Versículo 7. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Por que esse tanque? Tinha outros, mas só por que especificamente esse tanque? Tinha os demais.
que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Amém? Pode estar se assentando no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua palavra. Primeiro ponto aqui, que nós vamos colocar, como eu disse, esse homem, a vida dele, ou acontecimento na vida desse homem, ele tem um grande significado para conosco nesse tempo que nós estamos vivendo. Primeiro ponto aqui, Jesus, quando ele olha para esse homem, e nós sabemos que quando o profeta Samuel ele foi na casa de pai de Davi, Jessé, você vê que nós sabemos essa história, né? Tanto que Deus fala para o profeta que Deus vê como o homem não vê. Então, como nós podemos ver que esse olhar de Jesus para aquele homem foi algo diferente. Entende? Porque quando a Bíblia diz quando Jesus viu aquele homem de nascença, esse vê, olha só, vou colocar esse ponto aqui, aí a gente vai ler algumas escrituras, tá? Para ficar bem fixado sobre isso aí. Porque quando Jesus ele passa o seu primeiro ponto, ele fala que ele viu esse homem. E se ele viu, foi qualquer olhar? Não foi. Agora, para você atrair ao Senhor Jesus Cristo, Deus tem um elemento. Sim ou não? Tanto você vê, quando o irmão Brani vai falar sobre aquela mensagem que Jesus cumpre todos os seus compromissos, ele vai dizer que Jesus não recusa aquele que o chama. Não é verdade? Eles ensinam isso. Então, se Jesus viu esse homem aqui, viu, olhou, não foi qualquer olhar? Não foi qualquer olhar? E Jesus, ele cumpre com seus compromissos? Tanto que a Bíblia vai dizer que hebreu, sem fé, ele é impossível o quê? E aquele que se aproxima dele tem que fazer o quê? Crer, como diz a Bíblia, não é verdade? Que ele exista, né? Não é assim que a Bíblia nos ensina lá? Então, esse olhar não é qualquer olhar. Agora, nós podemos pegar isso aqui e a gente vai lá em São João. Eu queria que alguém me ajudasse para a gente ler, para a gente acompanhar, deixar bem fixado assim, sabe? Ficar uma coisa mais dinâmica mesmo, né? De nós sair aqui com esse entendimento. Porque é como diz o profeta, tudo que está na Bíblia tem um propósito, o pastor sempre repete isso, né? Para que os olhos ungidos enxerguem. Não é verdade? Jesus não foi aleatório esse homem. Não foi aleatório. Jesus também não foi aleatório por ser um dia de sábado. Então, se a gente pega aí agora São João capítulo 2, versículo 24 e 25, quando Jesus ele viu você, não foi qualquer olhar. Tinha um elemento ali dentro. E esse elemento é o que vai fazer com esse homem. Entende? Porque Jesus não foi lá buscar a irmã Maria onde ela estava. Ah, eu vou lá porque eu estou com pena dela. Ele viu, porque tinha um algo ali dentro. Tinha uma estrutura para a manifestação que Jesus vai falar, para que as obras de Deus se manifestassem nele, na carne, na humanidade. Então não foi à toa. Entende? Então São João capítulo 2, versículo 24, olha só, para a gente deixar esse primeiro ponto bem fixado, a gente entender e ficar bem amarrado com a escritura também. Olha só que diz assim, ó. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Por quê? Como está escrito aí? Ele quê? E no versículo 25. E não necessitava de que alguém desse o quê? Não precisava. Então ele conhecia todos. Todos os homens. Porque ele conhecia o que havia no homem.
Um elemento. Entende? Então foi aleatório que ele viu esse homem? Não, não foi aleatório. Foi aleatório que Deus te viu? Mas por qual propósito ele te viu? Aí é onde está a questão. Para qual propósito? Ele só te viu porque você é bonitinho, você é bonitinha? Não. Então tem um propósito para isso. Mas agora vê que quando Jesus vê esse homem, se aproxima dele, porque ele tinha um elemento, e Jesus se aproximou desse homem. No segundo ponto, nós vamos ler lá, que os discípulos, eles fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus Cristo. E quando ele faz essa pergunta ao Senhor Jesus, ele vai perguntar: Senhor, quem pecou? Este homem ou os seus pais? Quando os discípulos ele pergunta isso, a mentalidade dos discípulos ainda estava no Antigo Testamento. Aí a gente vai abrir agora a Bíblia, como diz, ficar dinâmico. Está em Deuteronômio capítulo 5, versículo 9 e 10. Os pensamentos dos discípulos, quando eles fizeram essa pergunta, estavam nessa escritura. Quem pecou? Ele ou os seus pais? Deuteronômio capítulo 5, versículo 9 e 10. Amém? Estão conseguindo já entender aqui? Já ficou coisa bem clara, né? Então, como diz, né? Não somos pouca coisa, na verdade. Algo atraiu esse Senhor Jesus Cristo. Algo, embora não merecendo, mas atraiu a presença. Então, Deuteronômio capítulo 5, versículo 9. É isso mesmo? É. Capítulo 5, versículo 9 e 10. Deixa eu só confirmar aqui, tá? Isso mesmo. Vai dizer assim, ó: não te prostrará diante deles, nem o servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, e que mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando os discípulos perguntam quem pecou, ainda a mentalidade dos discípulos estava no Antigo Testamento. Mais um outro ponto que quando Jesus vai responder, né? Porque Jesus não deixa ninguém com dúvida, não deixa ninguém com dúvida. Quando ele vai no terceiro ponto, ele responde lá, aí é onde vai entrar um propósito. Porque as obras de Deus vai ser manifestada nesse homem. Quando Jesus fala assim para ele, quando eles fizeram essa pergunta, os discípulos, voltando, e esse argumento dos discípulos foi questionável mesmo, foi válido. Tanto que foi válido, Jesus vai responder. Então, por quê? Ele estava pautado no Antigo Testamento, né? Mas ele tinha ainda somente a sombra, não é verdade? Aí no terceiro ponto, Jesus vai dizer que não foi nem ele e nem os pais que pecou. Aí nós paramos para analisar, faz muito sentido que quando esse homem chamado William Branham, ele fala que o pecado é o quê? É incredulidade. Quando Jesus fala que esse homem não pecou, porque ele não era o quê? Por isso que as obras de Deus foi o quê? Foi esse componente, esse elemento que Jesus, quando te viu, ele viu que você não tinha essa incredulidade. E quando ele vai falar assim, que não foi nem ele, nem os seus pais, mas para que as obras, nós falamos aqui um culto anterior sobre a questão das obras, fui trazer um significado, quando Jesus foi bem específico, para que as obras sejam manifestadas, a manifestação e a obra, ela anda junta. Porque o que é obra?
Se a gente for lá procurar no Google, né, a gente dá uma breve pesquisada, a obra, ele é um pensamento, certo? E quando nós sabemos, nós somos sobre isso, somos muito familiarizados com os pensamentos de Deus, a situação do mundo, né? Então, quando a obra, ele é os pensamentos de Deus, e essa obra, ela tem que ser expressada, certo? E quando Deus, antes da fundação do mundo, viu esse cérebro de nascença, a vontade de Deus, porque quando nós realizamos uma obra, ela estava primeiro da onde? Nossos pensamentos, certo? E quando nós expressamos ela, nós estamos expressando a nossa vontade. E quando Deus, essas obras nesse homem cego, ela foi manifestada, porque tanto assim, se você pega os pensamentos de Deus sendo expressado na vida desse homem, e quando essas obras de Deus sendo manifestadas desse homem, era a vontade de Deus sendo feita. Porque ele não era o quê? Incrédulo. Era a vontade de Deus. Mas tanto que a obra, e Jesus falou assim, para que a obra de Deus seja manifestada, manifestação é um tempo que nós estamos vivendo. Estamos esperando as manifestações dos filhos de Deus. A Bíblia está ou não está? A natureza está ou não está esperando? E para expressar a obra de Deus que estava oculta antes da fundação do mundo. Paulo vai falar isso para os romanos. Antes da fundação do mundo era um mistério. Aí você vê que agora essa manifestação na vida desse homem, e a palavra manifestar significa revelar-se. Ou seja, essa manifestação, por através desse sinal, Deus estava se manifestando quem ele era. Porque era um sinal. Tanto você pode pegar essa palavra significado manifestação, ela significa revelar-se ou tornar claro. Então você vê que essa obra, era o pensamento de Deus, foi expressado com a manifestação, se revelando a si próprio. Agora você vê que quando houve essa manifestação na vida desse homem, você vê que é um quadro assim, se Deus me ajudar a trazer da maneira que veio, é um quadro que nós estamos vivendo de fato mesmo. Então esse primeiro ponto, nós lemos lá, né, São João 2, 24 e 25, sabendo que Jesus conhece todos os homens, não precisava que ninguém testemunhasse quem era. E você vê que a Bíblia diz que Jesus falou assim, ele não confiava. Quando Jesus chama esse homem, Jesus confiava nesse homem. Ele sabia que as obras de Deus seriam manifestadas nele. E no segundo ponto, quando os discípulos vão indagar Jesus, vai questionar, e foi um questionamento válido, quem pecou, Jesus falou que não foi nele nem os pais, porque Jesus viu nesse homem que não tinha o quê? Um elemento que não era incredulidade. E o oposto da incredulidade é o quê? É a fé. Certo? Agora, no quarto ponto, que é onde eu quero também chegar, é tão interessante esse quarto ponto. Agora Jesus ele vai decorrendo nesse capítulo, né? Ele falou que é necessário fazer as obras de Deus durante o dia, porque a noite já vem. Durante o dia, porque a noite já está o quê? Está vindo entardecer. E no entardecer, essas manifestações, essas obras têm que acontecer. Porque a vontade de Deus sendo expressada nos filhos dele. E é no entardecer isso. É o Senhor Jesus Cristo no corpo da sua noiva, realizando as mesmas obras no entardecer, na humanidade. E falou enquanto é dia, porque está vindo o anoitecer. Aí é tão interessante que agora, que quando Jesus agora ele está tratando com esse homem, porque ele está tratando com aquele homem, certo? Ele está tratando com aquele homem.
Aí Jesus ele vai lá, no versículo aqui, capítulo 9 de João, quando ele vai dizer que ele pega esse homem, a Bíblia diz que ele vai cuspir. Não é verdade? Quando ele cospe, aí eu sou um cara, uma pessoa muito curiosa. Quando ele vai cuspir, a Bíblia está escrita para um propósito. Para que os olhos o quê? Ungido. Aí nós vai pesquisar a questão cuspir. Aí eu vou mostrar em registro bíblico. Nos cultos anteriores, o pastor me ensinou a mistura do elemento divino com o elemento humano. Foi ou não foi? Quando Jesus agora ele vai fazer essa unidade com o elemento divino e com o elemento humano, ele tem que causar um resultado. Tem que trazer resultado nisso. E quando Jesus cuspiu, é o elemento divino entrando, que eu vou mostrar na Bíblia. Agora que quando ele pega, você vê, foi tão específico, Jesus não cuspiu à toa, que quando agora ele vai transmitir o elemento divino, ele pega outro elemento humano. Qual que seria outro elemento humano? O barro, a lama, é ou não é? Gênesis 2:7, que Deus pegou do barro e fez o quê? Aquele é o elemento humano. E quando ele pega a saliva e ele pega esse elemento divino, vou mostrar na Bíblia, está anotado aqui, porque não foi a primeira vez que Jesus faz isso. E quando ele pega esse elemento humano e ele mistura, e ele coloca no homem, na humanidade, no corpo, quando ele coloca naquele homem, e é tão interessante que aquele homem era cego. Deu para mim entender que o capítulo 10 de João se cumpriu. Que as ovelhas ouvem a voz de quem? E ele não viu Jesus, mas ele ouviu. Porque a Bíblia disse que as ovelhas ouvem a voz do seu e a conhece e a segue. Certo? E esse homem era ovelha. Por isso que Jesus viu. Ele não era outra estrutura. Ele não era um lobo. Ele não era um bode. Ele era uma ovelha. Por isso que Jesus viu. Aí quando Jesus faz essa mistura com o elemento divino, com o elemento humano, que era o barro, ele coloca, aí para mim provar isso pela Bíblia, nós vamos ler, tem em duas passagens que Jesus ele fez isso duas vezes. Nós vamos ler em Marcos 7, versículo 33, e Marcos 8, versículo 22. Que não foi a primeira vez que Jesus fez isso. E o elemento divino, ele se misturando com o elemento humano. Quando nós entramos, você vê que isso não entra num cumprimento. Será que Jesus ele orou à toa? São João 17? Quando ele disse, Pai, assim como nós somos um, era a oração de Jesus. Se essa oração ele não tem efeito, então Jesus Cristo foi um dos maiores mentirosos, não é? Para que nós, como nós somos um, ó Pai, eles também sejam um em nós. O elemento divino se misturando com o elemento e se tornando um. E tem que trazer resultado. Nós estamos à procura disso, estamos. Tanto que nós estamos à procura que quando mistura esse elemento divino com o humano, nós estamos aqui. Senão nós estaríamos onde estávamos a denominação. Estava confortável, estava ou não estava? É porque nós queremos ver o elemento divino misturando com o elemento humano causar um resultado. E esse resultado é as obras de Deus sendo manifestado na carne do homem, da mulher, como foi esse homem. Jesus foi específico para que as obras de Deus sejam manifestadas, não para ele, nele. Não para ele, nele. Agora, Marcos capítulo 7 foi, né, que eu falei? Marcos capítulo 7.
Versículo. Qual que foi o versículo que eu disse? 33. Marcos capítulo 7, versículo 33. Olha só. Não foi a primeira vez que Jesus fez isso. Sobre a questão de cuspir o elemento divino se misturando com o elemento humano. Olha só o que diz. E tirando-o entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e ele fez o quê? O que ele fez? O elemento divino entrando em contato com o elemento humano e tocou-lhe na língua e erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, sejam abertos. No versículo 35, imediatamente o que seus ouvidos fizeram? Quando o elemento divino se mistura com o elemento humano, ele tem que causar um resultado. Mas não é qualquer um elemento humano. Porque não foi qualquer um. Nesse período que Jesus entrou, que era dia de sábado, era no templo. E era no templo, era em Jerusalém. Quando ele veio, não tinha outros céus? Tinha. Mas porque Jesus foi diretamente nesse homem. E não é qualquer elemento divino que vai se misturar com o elemento humano. É ou não é? Não é qualquer um. Esse homem era qualquer um? Tanto que não era qualquer um que a gente vai discorrer que esse homem se pôs ao lado do Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer um. Aí em Marcos 8, estão conseguindo entender? Porque isso para mim, quando eu meditei nisso, eu me vi nesse quadro. Quantas vezes nós lemos esse capítulo e não entendeu o quadro? Porque é uma questão, quando nós lê a escritura, é nós entender o quadro e ver nós nesse quadro. Por isso que assim, que Jesus quando vai dizer examinar a escritura, quando ele disse para os fariseus examinar, aí você vê que Jesus fala assim, examinar a escritura, julgai, ter nela vida, e são ela que testifica. Então, quando nós examinamos a escritura e vemos nós no quadro, ela tem que gerar essa vida eterna. Aí Marcos, mais outro relato do elemento divino, Marcos 8, versículo 22, aqui é um pouquinho mais interessante. Aqui é um pouquinho mais interessante. Estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender mesmo? Aí Marcos 8, versículo 22 é um pouquinho mais interessante aqui. E ele chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um homem e pediram-lhe para tocá-lo. E ele tomou o homem cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Você vê que esses dois textos que nós lemos, tanto no Marcos 7,33, a Bíblia vai dizer que Jesus tirou aquele homem da multidão, foi fazer algo, sai do meio dos incrédulos, né? Que agora o elemento divino vai se misturar com a humanidade. E aqui também não foi diferente. Você vai ver que Jesus pega aquele homem pela mão, tira da aldeia, dentre os incrédulos. Sim ou não? E é tão interessante que quando ele falou assim, e ele cuspindo nos seus olhos. Você vê que essa mistura do elemento divino com o humano, nós olhamos assim, olhando essa passagem, não é uma coisa feia? É ou não é? É feio, não é feio? E para não nascer de novo é feio também. Para ter o batismo com o Espírito Santo é feio também.
E os críticos, creio eu, os críticos ali, esse homem é ceboso. E o que está começando agora acontecendo com os corpos locais que estão surgindo? Hum? Críticos. Eu vou te mostrar aqui, que para ver se não faz o quadro dessa vida desse homem. Desenhar, se não ficar tão claro, eu não sei de que forma eu posso explicar de novo isso aqui. Você já viu alguém cuspir no ouvido ou no olho de alguém para algo acontecer sobrenatural? Por isso que quando Paulo disse que a mensagem da cruz é loucura para o que se perde, mas para nós é o quê? É um poder de Deus. Não foi isso que Paulo disse para o Coríntios? E tanto que Paulo também disse para a própria igreja de Corinto, disse que os judeus buscavam sinais e os gregos tentavam encontrar esse Deus na sabedoria, mas ele vai dizer algo. Mas nós cremos pela loucura da pregação. É uma loucura, não é verdade? Não é uma loucura muitos irmãos abandonando tudo por causa... É ou não é? Aí começa a se cumprir o que Jesus disse em São Mateus 10. Hoje faz sentido para mim. Não penseis que eu vim trazer paz, mas sim espada, para causar divisão entre filho e pai, entre nora, e assim vai dizendo. E parece uma loucura, não é verdade? E não está acontecendo isso. Hoje faz sentido isso. E isso é por causa da palavra. A palavra vai nos causar essa separação. E quando ele fala pai e mãe, é os incrédulos. É os incrédulos. Aí, impondo as suas mãos sobre ele, perguntou-lhe. Aí Jesus vai perguntar para ele se ele enxergava alguma coisa. Aí ele vai responder algo assim que parece um pouco conosco. E ele olhando para cima, eu vejo homens como o quê? Árvores andando. Você vê que foi de... A Bíblia diz que é de fé em fé. E esse homem, ele não enxergava, mas ele conseguiu enxergar o batismo em nome de Jesus Cristo, o lava-pés ali, chegou um profeta, ele chegou até aí. Quando foi? Ele enxergou até ali. Mas esse homem foi evoluindo. Ele foi chegando no lugar que a gente vai ver lá onde os trovões soaram. É onde os trovões soaram, os céus foram abertos. Mas ali, na primeira etapa, ele conseguiu só ver um batismo no nome de Jesus Cristo, restauração da ceia, usava os pés. Conseguiu ver ali. Ele estava vendo só um vulto, mas estava vendo. É ou não é? Aí no versículo 25, né? É 25? É. Aí ele fala assim, depois disso, ele colocou novamente as suas mãos sobre os seus olhos e fez olhar para cima. E o que ele fez? Ele foi o quê? Ele foi o quê? Restaurado. É o Malaquias 4 se cumpriu nesse homem. De restauração. Creio que esse homem teve um avivamento, meu Deus do céu. E não foi qualquer avivamento. E ele foi restaurado e viu cada homem claramente. E não foi qualquer uma restauração. E esse homem não teve qualquer avivamento. E vamos decorrer mais, né? Que eu quero chegar a um ponto. Eu tinha até colocado que essa passagem, eu tinha colocado até um título, né? Eu coloquei o título Cego de Nascença. Ele foi um tropeço, pedra de tropeço para os incrédulos. E foi.
Então, depois desse fato, que o elemento divino, quando Jesus cuspiu com a sua saliva, ele entra em contato com o elemento humano, pega o barro, e ele coloca nos olhos desse cego. Aí Jesus, você vê, os dois elementos se uniram, não se uniram? O elemento divino e o elemento humano. Mas agora, Jesus ele vai dizer um algo que ele é, se a gente for ver na gramática, quando Jesus fala assim, ó, vai. E esse vai, ele é uma ordem, é um comando, certo? Gramaticalmente falando, é um imperativo. Então Jesus diz, embora você veja o elemento divino, ele se ajuntou com o humano. Mas veja que tinha uma ação. E esse vai é uma ação. Porém, igual por exemplo, pode dizer assim, irmão Luiz, vai. Ele pode até ir, mas não sabe para onde. É verdade? Embora ele está indo, vai. Mas Jesus, ele é específico. Ele pediu para ir, e quando ele fala assim, vai, lava-te. Essa ordem ele foi, e quando ele vai, tinha algo para ele fazer. É como se eu chegasse aqui, pastor, vai lá para Itajaí. Aí eu venho, eu chego aqui, mas fazer o quê? Mas eu cumpri uma parte da ordem dele. Cheguei aqui, mas vou fazer o que aqui em Itajaí? Mas aí Jesus fala assim, agora lava-te. E esse lava-te é uma outra ação. E você vê que é ele que tinha que fazer. Jesus não podia restaurar ali imediatamente a sua visão? Não era ou não era? E nós sabemos que Jesus não era a palavra, era ou não era? Então a palavra dizendo que nós devemos fazer. Certo? Vai, lava-te. Não, Senhor, mas ele não teve questionamento. E tão interessante que quando ele foi, ele estava cego ainda. Como ele sabia o caminho? Como ele sabia o caminho? Mas Jesus ensinou para ele. Ó, quando você chegar lá, você vai lavar, mas não é em qualquer água, não é em qualquer lugar, mas que Jesus foi específico, que seria na onde? No tanque de... A própria Bíblia vai dizer o significado dela. É enviado, não é verdade? O enviado, Jesus, enviando ele para o enviado. Jesus levando ele para Jesus. Você acha que no caminho esse homem não sofreu? Mas ele estava com a palavra. Porque Jesus pronunciou vai, deu a ordem, ele estava com a palavra. Mas para chegar lá, embora a Bíblia não vai dizer que distância era. Mas ele estava com a palavra. Olha só, ele estava com a palavra, foi como no início que eu disse aqui sobre os dois fundamentos. Não foi? Do homem sensato e do homem sensato. Foi? E esse homem cego, ele estava com a palavra. Porque não foi a palavra que falou para ele? Jesus não é a palavra? Vai lá. Ele sabia o que devia fazer. E ele sabendo o que ele deveria fazer, se ele não fizesse, teria resultado? Se ele se lavasse agora esqueci aquele mesmo tanque que no capítulo de Betsaida, daquele outro, acho que o coxo, né? Ou foi outro cego, uma coisa assim. Mas ele lavou no outro tanque, mas Jesus foi específico. Se ele chegasse lá, fala, vai nesse tanque aqui mesmo de Betsaida. Mas não, Jesus falou, vai no Siloé. E ele sai com a palavra, ele sabia que ele tinha que fazer com a palavra. E quando ele se lava, o que acontece? Acontece um ministério. Que aquele homem não via. E quando ele volta a enxergar, o ministério se cumpre. E qual é esse ministério? É o ministério da restauração. Ele voltou, ou seja, ele voltou à sua origem original.
Porque você vê qual é a probabilidade, embora ele saiba de nascença, qual era a probabilidade de ele nascer cego, se você for buscar pela ciência. Ou é questão de problema na gravidez, no parto. Então você vê assim que ele acontece, mas é um pouco raro, certo? E quando Deus faz alguém nascer, não faz para se nascer cego. Então ele, um ministério se cumpre nesse homem, que foi a restauração. Mas mesmo ele voltando, enxergando, estava tudo resolvido? Não estava. Estão conseguindo ver? Amém. Então nós vimos que quando Jesus viu algo nele, tinha um componente que não era incredulidade. Tanto que Jesus falou que não foi ele que pecou. E Jesus viu esse homem já com um propósito. A Bíblia nos diz que o próprio Jesus Cristo falou que não pode fazer nada antes que o Pai o quê? Será que Deus não mostrou esse homem aqui para ele? E esse mesmo homem tinha o mesmo calibre. Esse mesmo homem tem o mesmo calibre que a noiva tem. O mesmo calibre. Nós estávamos cegos, sabe? A palavra chegou. Aí quando a palavra chega, ele fala assim, ó, vai, lava-te. Mas no tanque de Siloé, que é o tanque do enviado, lava-te na fonte chamada Jesus Cristo. É ou não é? Aí quando nós saímos dali, nós começamos a enxergar algo que nunca viu. O algo que ele nunca viu. E quando ele volta, aí sabe o que acontece? A primeira coisa, os vizinhos chamam aquele homem. Mas chamam para criticá-lo. Por quê? Uma escritura em Isaías se cumpriu naquele homem. Que esse era um sinal messiânico acontecendo na vida desse homem. Não vou ler, mas se vocês quiserem ler mais tarde. Glória a Deus, aleluia. Está em Isaías. Esse aqui eu esqueci de anotar. Mas quando achar aqui eu posso mandar para os irmãos. Mas era uma escritura se cumpriu nesse homem, que era Isaías. E agora é um sinal messiânico naquele homem. E quando o sinal messiânico foi manifestado nele, ao invés dos vizinhos se alegrar com esse homem, que a Bíblia vai dizer, eles foram indagar. Quem foi que fez isso aí? Assim, eu sei que o homem pediu lá para mim. Ele cuspiu lá, ele fez o elemento divino. Aí ele misturou com o elemento humano, aí colocou aqui nos meus olhos. E eu, como sou uma ovelha, e eu reconheço a voz do meu pastor, não qualquer ovelha, mas obediente, porque eu fui agir em cima daquilo que aquele homem disse. E eu nunca tinha visto ele, mas a voz eu reconheci. A voz parecia assim, meio, né? Parece que eu vi lá, muito, né? Lá atrás a voz desse homem. E eu fui. E ele pediu para me fazer, eu fiz isso e voltei. E aqueles vizinhos não satisfeitos, porque é onde começa agora. Quando o sinal messiânico começa a acontecer nesse homem, ele teve que fazer uma coisa. E não foi forçado. Ele teve que testemunhar. Ele teve que testificar que aquilo que aconteceu na vida dele. Forçado? Porque algo aconteceu de fato. Ele chegou lá, eu estou vendo, fingindo, não. Aconteceu de fato. Aí você vê que quando foi questionado, aqueles vizinhos não ficaram satisfeitos. Aí os vizinhos levaram para quem? Para os fariseus. E aí onde começa agora, como eu disse, o cego
Ele foi uma pedra de tropeço para os incrédulos. E assim é com a noiva. Somos pedra de tropeço para os de fora? Não. É verdade. Porque não foi, esse cego não foi pedra de tropeço para os de fora. Ele foi pedra de tropeço para os fariseus, para os de dentro. Porque esse homem, ele frequentava a sinagoga. Vai ler depois. E seus pais também. Eles frequentavam a sinagoga. Aí quando leva esse homem para indagá-lo, quem foi que fez isso? Ele vai relatando a mesma coisa que ele falou para os vizinhos. Aí vai indo, aí Jesus, aí esses homens, tanto que o irmão Brana vai dizer nessa mensagem aqui, pondo ao lado de Jesus, que esses homens queriam algo para acusá-lo de Jesus. Ele queria manchá-lo. Aí o irmão Brana vai ser bem específico. O nome. Queria manchar o nome desse homem. Aí o irmão Brana vai dizer, que coisa! Eles não olharam para que Deus estava fazendo no seu dia. Porque ele não olhou para a obra que estava sendo realizada. Ele queria jogar sombra sobre isso. Queria manchar o nome disso. Então você vê assim, essa questão, e esse homem, ele se colocou ao lado de Jesus. Aí vai indagando ele, aí ele vai dizer a mesma coisa que os falaram para o vizinho, e os fariseus não satisfeitos, foram chamar quem? Os seus pais. Foram ou não foram? E quando ele fala para esse homem, fala assim, esse homem é um pecador, porque ele violentou o sábado. Ele é pecador. Aí, quando agora ele chama os seus pais, veja, os seus pais realmente testemunhou que aquele era verdadeiro. Certo? A Bíblia vai dizer, realmente ele era cego mesmo, isso aqui é meu filho, etc. Agora, como sabemos que ele vê, aí eu já não sei. Mas a Bíblia vai dizer bem específico porque eles não falaram isso. A Bíblia vai dizer porque ele estava com medo de confessar que Jesus era o Cristo. Não foi a mesma revelação que Pedro teve? Tu és o Cristo. Foi ou não foi? Então você vê que aí, você pega Mateus capítulo 12, se não me engano, acho que é versículo 37, 38, se não me engano, quando Jesus disse assim, pelas suas palavras, vós sereis justificado, mas pelas mesmas palavras, tu será o quê? Condenado. Então você vê que quando, você vê, e os pais dele sabiam que aquilo era verdadeiro. É ou não é? Muitos sabem que isso aqui é verdadeiro? Não é verdade de fato. Mas ao confessá-lo, aquilo, deu uma reatraída, não é? Porque a Bíblia vai dizer assim, eles não confessaram porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Foi ou não foi? Aí, ao passar disso, o episódio não acabou. Aí vai caminhando, você vê que tanto esse homem, esse cego de nascença, ele frequentava a sinagoga. Ele frequentava. Ele foi testemunhar aquilo que aconteceu na sua carne, nele, que foi as obras de Deus, a vontade de Deus sendo realizada na carne dele. E a manifestação, como eu disse, ela se tornou clara, se revelar. A revelação que ele teve foi na carne dele. Aí, quando agora está interessante, que agora vai entrar a era da Odisseia. Porque você vê que esse homem teve a restauração, certo? Embora você vê que ele começou um processo. E quando ele é indagado daquilo que aconteceu na vida dele, na carne dele, quando ele é indagado, ele só sabia que Jesus era um profeta. Ele só falou, ele é um profeta. Um profeta. Profeta? Lá qualquer um dizer que Jesus era profeta. Mas esse cego tinha que ir em algo mais além do que um profeta. Mas para ir além, com esse profeta que não é somente um profeta,
Para ir mais além de conhecer de fato esse Senhor Jesus Cristo, aí vai entrar a era da Odisseia. E essa era da Odisseia, quando entra, você lê o seu texto, no mesmo capítulo. A Bíblia vai dizer assim: Jesus ouviu que esse homem foi expulso da sinagoga. Para Jesus se encontrar com ele, para se revelar mais ainda, foi fora da era da Odisseia. Foi fora. Porque Jesus não está fora, não está fora, não está fora. Apocalipse 3:20 está, não está. Quando Jesus ouviu, porque veja, quando ele foi, Jesus, a Bíblia diz que Jesus deixou ali. Jesus ia ver, mas embora Jesus sabia quem é aquele homem, vou ver, embora sabendo, vou ver o que esse homem vai fazer com a palavra. Se ele realmente vai testemunhar. Mas Jesus sabia. Jesus não foi aleatório. E quando ele passa por essa prova, aí tinha que vir um provador dar um carimbo para ele. Certo? E quando aí mas você vê que tinham algo para fora, quando Jesus ouviu que esse homem foi expulso. E Jesus, quando eu vejo a cena, Jesus assim: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, aí o que esse homem fez? Ele foi o primeiro a abrir e sair. Para se encontrar com esse homem fora da era da Odisseia. Certo? E quando ele se encontra esse homem fora da Odisseia, agora Jesus falou: agora, ali você passou pela prova, você me testemunhou, como diz o meu plano, se pôs ao lado do Senhor Jesus, se pôs ao meu lado, agora é eu que vou pôr ao seu lado. Agora, quando ele chama esse homem, ouviu, pegou esse homem, ele falou assim, aí, você crê no Filho de Deus? Até então, ele via Jesus como um profeta. Mas tinha um entendimento da Escritura? Tinha. Mas não tinha todo entendimento. Certo? Aí quando ele sai para fora, Jesus falou assim, tu crê no Filho de Deus? Ele não poderia falar outra coisa, eu não sei essa resposta. Cadê ele? Onde ele está? Eu quero conhecê-lo agora, porque eu estava cego lá. Ele restaurou minha visão, o maior desejo meu é ver esse homem. Cadê? Aí Jesus falou assim, eu falo contigo. E a adoração verdadeira, a Bíblia vai dizer que ele falou assim, eu creio. E olha só, a Bíblia diz que ele o adorou. Nós só podemos ter uma adoração verdadeira fora da era da Odisseia. Fora do sistema. Que foi onde aconteceu. Quando ele foi expulso, o sistema o expulsou porque ele estava com a palavra. E a Bíblia diz assim, ele diz, eu sou eu. Imagina. E é Jesus se revelando para sua noiva. Sou eu. É eu. É eu, quando você estava cego lá, foi eu que peguei o elemento divino, o elemento humano, misturei. O resultado é esse agora. E eu estava te esperando lá fora. Era lá fora que eu estava te esperando. Fora de qualquer sistema. Jesus não deixou aquele homem só. Jesus conhecia o calibre desse homem. E Jesus conhece a sua esposa. Jesus conhece a sua igreja. Que tem o mesmo calibre que ele. Tem a mesma estrutura. Porque não é incrédulo. E quando ele se trata agora, vai para o mais profundo com esse homem, aí você vê tanto que quando ele começa, aí onde vai vir a condenação daqueles homens fariseus, porque a noiva é pedra de tropeço. Porque quando agora ele começa a testemunhar aquilo que aconteceu na vida dele, aí de novo a Bíblia vai dizer que eles chegaram, foi indagar novamente. Aí quando foi indagar novamente, aí ele falou algo que aí é onde cai a condenação daquele homem, daqueles homens. A condenação veio ali. Porque quando ele fala assim, ó, tu também quer ser discípulo dele? Nós não. Nosso discípulo é Moisés. Quando acontece isso, já nos últimos versículos, para terminar, isso não faz um quadro que nós estamos vendo? Faz ou não faz? Você vê o testemunho daquele homem? Creio que aquele homem era o homem mais desprezado da sinagoga.
Porque eu até que estava conversando com o pastor na reunião, porque é muito fácil nós ver Deus em um pastor. É muito fácil nós ver o Deus em um diácono. Mas agora, porque agora não é Deus escondido na sua igreja, é Deus se escondendo de novo em simplicidade, ou não é? E é difícil a gente ver Deus no mais desprezado. E esses que serão a pedra de tropeço. Esses serão a pedra de tropeço. Você vê que esse homem, ele era um desprezado da sinagoga. Agora, quando ele falou assim, vós também quer ser discípulo dele? Nós não. Aí, quando acontece isso, a palavra tinha que voltar, ué. A palavra tinha que voltar e condenar aqueles homens. E quando Jesus agora tem encontro agora com esses fariseus, Jesus chamou ele de cego, falou assim, ele falou, não somos cegos não. Nós vemos. Aí é que Jesus disse, para terminar. Tão interessante isso. Você entende que nós somos essa pedra de tropeço para os incrédulos? Não somos pouca coisa. Glória a Deus, aleluia. Nós somos essa verdadeira testemunha. Aí quando Jesus agora encontra com esses homens, e você vê assim, antes de chegarmos aqui, quando os fariseus chegam novamente para esse cego, em outras palavras, ele vai dizer assim, vocês de novo aqui, já testemunhei uma vez já. De novo, já te falei. Quem me curou. Eu falei que ele pediu para cuspiu lá e etc. E eu já te falei. Aí os discípulos, os fariseus, vai dizer que Jesus era um pecador, não era? Esse homem é um pecador. Certo? Aí quando esse cego ele vai dizer assim, ó, se ele é um pecador ou não, só sei de uma coisa. Eu era cego, hoje eu vejo. Certo? Aí ele falou assim, esse cego, que interessante, maravilhoso isso. Aí o irmão Branco vai dizer um negócio muito interessante sobre isso, quando o cego usa esse termo. É maravilhoso saber disso. Aí ele vai dizer que aqueles homens, lendo as escrituras do Velho Testamento, e o fato acontecendo na cara dele, aí o cego vai dizer, por isso que é maravilhoso isso. Vós está lendo as leis dos profetas e se cumpriram na sua cara e vocês não entenderam. Porque eles não sabiam o dia nem a hora que estavam vivendo. Não é o quadro ou não é? Aí quando agora a palavra tem que vir condenar aqueles homens, Jesus Cristo, quando tem que vir condenar, aí Jesus agora vai condenar. A palavra vai ter que entrar em ação. Porque esse homem, ele se pôs ao lado do Senhor Jesus Cristo. Ele foi a verdadeira testemunha. Aí quando ele dá esse testemunho, o que ele falou, condenou aqueles homens. Olha só quando Jesus fala assim, ó. E eu disse-lhe, e disse Jesus, eu vim a este mundo para o juízo. Para os que não vejam. E os que vê, se tornem cegos. Essa era a condenação daqueles fariseus. Porque agora a palavra, ela veio confirmar a palavra. Quem confirmou o ministério de João Batista? Jesus. Porque aí tanto que em João capítulo 1 vai dizer que ele não era luz, mas ele testemunhava da luz. E ele ia dizer assim, e o seu testemunho era verdadeiro. E o testemunho desse homem era verdadeiro. Quando foi verdadeiro, a palavra teve que entrar em ação. Tinha que confirmar o que aquele homem disse. Quando a noiva de Jesus Cristo disse o que Jesus disse, ele tem que confirmar o que a noiva disse. E Jesus agora veio confirmar o que aquele homem disse. Você vê que Jesus encontrou ele fora do sistema. Esse homem realmente encontrou a porta. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, disseram-lhe, nós também somos cegos? Disse Jesus, se fosse cego, não teriam pecado. Mas como agora dizeis, confessai,
portanto o vosso pecado permanece. Esse pecado que nós conhecemos ele permanece. E ali onde Jesus trouxe a condenação para esses homens. Mas para a condenação acontecer, teve que ter uma pedra de tropeço. E uma pedra de tropeço com o homem que estava com a palavra. O seu testemunho foi verdadeiro. Não é um quadro que nós estamos vivendo? É ou não é? Também é o mesmo quadro, você pode ver que os seus pais, sabendo que aquilo é verdadeiro, mas por medo. Por medo da perseguição. Por medo de ser excluído. Muitos ministros, por medo de perder. Eles conhecem a verdade, porque creio que é homens com 40 anos de ministério, 40 anos lendo isso aqui. Sabe que não leu o que realmente, a outra parte também? E aí você vê que fecha o quadro, esses homens estão igual os pais desse homem. Sabia que era verdadeiro. Falei, realmente é verdadeiro. É verdadeiro, mas a gente quer ficar com isso aqui. É ou não é? Não é o que nós estamos vendo? É ou não é? É o quadro que nós estamos vivendo. Amém? Conseguiram entender? Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.